Prezados irmãos, queridas irmãs, que o Senhor Jesus, mais uma vez, nos tome nos seus braços e nos aperte no seu coração, para que a gente possa se sentir em paz, porque estamos reunidos mais uma vez em nome de Deus, o nosso Pai, e queremos, participando da reunião, aproveitar ao máximo tudo que irá acontecer desse minuto em diante. Nosso relógio marca 11h30 e nós estamos dentro do nosso horário, gravado e com o coração aberto e ansioso por contatar tudo que irá acontecer nesta manhã de sábado, na Nova Era, a casa do José Marques Garcia, o responsável direto por todas as tarefas que são desenvolvidas nesse ambiente. E para iniciar os nossos estudos, eu gostaria de ler com o coração uma psicofonada de Divaldo Pereira Franco, uma reunião importantíssima realizada em Varsóvia, na Polônia, do dia 9 de maio de 2010, no encontro do Conselho Espírita Internacional. Vocês observam que Edivaldo, como apóstolo também, está levando a mensagem, representando o país em todos os eventos acontecidos no mundo inteiro. E ele, no final, recebe o Espírito Dr. Bezerra, que faz a seguinte prédica, reafirmando que nós temos falado com todos que nos têm ouvido sobre a questão do planeta Terra promovido de expiação e prova para mundo de regeneração. E a mensagem de Bezerra, no dia 10 de maio, fala, e nós temos que acreditar, porque é um dos representantes lídimos de Nosso Senhor Jesus Cristo, soldado comandado diretamente pela mãe do Senhor, Dr. Bezerra. Novas responsabilidades em relação ao planeta que hoje já é regenerador e que exige um pouco mais de cada um de nós. E em tomando contato com essas ideias, nós assumimos de alguma forma alguma responsabilidade a mais. Vamos lá, o que o Dr. Bezerra discursou por uma grande assembleia internacional nessa reunião do Conselho Espírita Internacional. Filhos da alma, que Jesus nos abençoe. O século XXI continua guindado à mais alta tecnologia, desdobrando os infindáveis horizontes da ciência. Antigos mistérios do conhecimento são desvelados. Enigmas que permaneciam incompreensíveis são decifrados, e o materialismo sorri zombeteiro das mensagens sublimes do amor. Paradoxalmente, os avanços respeitáveis dessas áreas do intelecto não lograram modificar as ocorrências traumáticas que têm lugar no orbe na atualidade. No auge das conquistas das inteligências, permanecem as convulsões sociais, unidas às convulsões planetárias no momento da grande transição que passa a Terra amada
por todos nós. De um momento para outro, ele falando da grande erupção do vulcão que interceptou os voos e prejudicou, de certa forma, a vida da Europa. O continente todo. É algo assustador. De um momento para outro, uma erupção vulcânica arrebenta as camadas que ocultam o magma e as cinzas atiradas acima de 10.000 metros da superfície terrestre modificam toda a paisagem europeia, ameaçando as comunicações, a movimentação, enquanto se pensa em outras e contínuas erupções que podem vir assinaladas por gases venenosos ou por lava incandescente. Fenômenos de tal monta podem ser detectados, mas não impedidos, demonstrando que a vacuidade da inteligência não pode ultrapassar a sabedoria das leis cósmicas estabelecidas por Deus. Continua o Dr. Bezerra discursando na reunião do Conselho Espírita Internacional em Varsóvia, na Polônia, no dia 10 de maio próximo passado. E Gaia, ou seja, a Terra, a grande mãe planetária, estorcega-se, enquanto na sua superfície a violência irrompe em catadupas, ameaçando a estabilidade da civilização política, econômica, social e, sobretudo, moral, caracterizando estes como os dias das antigas Sodoma e Gomorra das anotações bíblicas. Poder-se-ia acreditar que o caos seria a conclusão final inevitável. Entretanto, a barca terrestre que singra os horizontes imensos do cosmos não se encontra à matroca. Jesus está no leme e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem a alteração da massa geológica, enquanto se operam as transformações morais. Iniciada a Era Nova, com letra maiúscula, surge nesse mesmo século XXI o período prenunciador da paz, da fé religiosa, da arte e da beleza, do bem e do dever. Assinalando esse período de transformação, estamos convidados, encarnados e desencarnados, a contribuir em favor do progresso que nos chega de forma complexa, porém bem direcionada. Avancemos com as hostes do Consolador na direção do porto do mundo de regeneração. Sejam os nossos atos assinalados pelos prepostos de Jesus de tal forma que se definam as diretrizes comportamentais e que todos possam identificar-nos pela maneira como enfrentaremos dissabores e angústias, testemunhos e holocaustos, à semelhança dos cristãos primitivos que viveram, guardadas as proporções, período equivalente, instaurando na terra o evangelho libertador, desfigurado nos últimos 17 séculos
enquanto com Allan Kardec surgiu o Consolador, trazendo-nos Jesus de volta. É compreensível, portanto, que os espíritos comprometidos com o passado delituoso tentem implantar a desordem, estabelecer o desequilíbrio das emoções, para que pontifique o mal na versão mitológica da perturbação demoníaca. Em nome da luz inapagável, daqueles momentosos dias da Galileia, particularmente durante a sinfonia incomparável das bem-aventuranças, demonstremos que a nossa é a força do amor e as nossas reflexões no mundo íntimo trabalham pela nossa iluminação. Continua Dr. Bezerra, através do Divaldo. Nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus em nosso próximo. Meditar é encontrar Deus em nosso mundo íntimo, a fim de espargir-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas. Trabalhar, portanto, o mundo íntimo, não temer quaisquer ameaças de natureza calamitosa através das grandes destruições que fazem parte do progresso e da renovação, ou aquelas de dimensão não menos significativa na intimidade doméstica, nos conflitos do sentimento, demonstrando que a luz do Cristo brilha em nós e conduz-nos com segurança. A Eurásia, ou seja, a Europa e a Ásia, o grande continente, cansada de tantas guerras, de destruição, da cegueira materialista, dos contínuos holocaustos de raças e de etnias, de governos arbitrários e perversos, clama por Jesus, como o mundo todo necessita de Jesus. Seus emissários de Krishna a Baha'u'llah, de Moisés a Allan Kardec, de Buda aos peregrinos da não violência, de Maomé aos pacificadores muçulmanos, todos esses ministros de Jesus preparam-lhe, através dos milênios, o caminho para que, através do Consolador, mesmo sem mudanças de diretrizes filosóficas ou religiosas, predomine o amor. E vai encerrando, Dr. Bezerra. Sejam celebradas e vividas a crença em Deus, na imortalidade, nas vidas ou existências sucessivas, fazendo que as criaturas deem-se as mãos, construindo um mundo de regeneração e de paz, pelo qual todos anelamos. Jesus, meus filhos, ontem, hoje e amanhã, é a nossa bússola, é o nosso porto, é a nave que nos conduz com segurança à plenitude. Porfiai no bem a qualquer preço. Uma existência corporal, por mais larga, é sempre muito breve no relógio da imortalidade. Semeai, portanto, hoje o amor, redimindo-vos dos equívocos de ontem com segurança, agora, na certeza de que estes são os sublimes dias
da grande mudança para melhor. Ainda verteremos muito pranto, ouviremos muitas profecias alarmantes, mas a terra sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos ditosos, rumando para mundo superior na escalada evolutiva. Saudamo-vos a todos os companheiros dos diversos países aqui reunidos e em nome dos espíritos que fazem parte da equipe do Consolador, exoramos ao Mestre inovidável que prossiga abençoando-nos com sua paz, na certeza de que com ele, o amor não amado, venceremos todos os obstáculos. Muita paz, filhos da alma, e que Jesus permaneça conosco. São os votos do servidor paternal e humílimo de sempre, Bezerra. Página discursada através de Divaldo no dia 9 de maio de 2010, no encontro do Conselho Espírita Internacional, reunido em Varsóvia, na Polônia. Está indo na boa companhia de vocês para o CD de número 479. E terminando com os 3 recadinhos curtos de Chico Xavier, a nossa colocação, passaremos em seguida aos de ofício, as mensagens de Emmanuel dos nossos livros lidos de 50 anos aos dias de hoje e repetidos, a que as lições possam ser fixadas em nossa mente, melhorando a nossa natureza e fazendo com que cada um de nós mereça o mundo, a terra regenerada nesse novo instante que passamos a viver de dias aos dias de agora. E fico desencarnado escrevendo através de Bacelli, aconselhando-nos, escreve: isto é fundamental. Primeira mensagenzinha. Sempre senti necessidade de algo fazer em benefício de alguém, quando não estivesse sendo observado. Em nossas reuniões, o povo vinha ao nosso encontro, mas eu sentia necessidade de ir aos que não podiam vir. Eu é que precisava daquele conforto. Então, muitas vezes, buscava a sós, a periferia da cidade, no máximo acompanhado por um irmão ou por uma irmã que se dispusesse a ir comigo, sendo que na maioria das vezes apenas o taxista me acompanhava. O que levava era tão pouco comparado ao muito que trazia no coração. Quanta lição de paciência e coragem, de aceitação e fé. Se as pessoas deprimidas se dispusessem a uma visita periódica aos casebres, nos bairros mais afastados, evitariam o psiquiatra, o sanatório. Longe da dor dos outros, a nossa dor encontra demasiado espaço para crescer. Olha, gente, que aconselhamento de Chico. Precisamos sentir-nos responsáveis, nem que seja por um vaso de flores, ou por um pequeno cão a ser alimentado por nossas mãos.
fazer o bem, sem a preocupação de mostrar o que estamos fazendo, isto é fundamental à nossa paz e à nossa autoestima espiritual. O centro espírita era o meu dever, a periferia era a minha bênção. Chico Xavier. Gente do céu, não precisava ler mais nada. Né? E ele desencarnado, preocupando conosco, sofrendo com as nossas dores. É alguém apóstolo do primeiro dia do Senhor, de antes do Senhor até, e que tem amado sobremaneira cada um de nós. E aqueles que tiveram oportunidade de contatá-lo, de olhar aqueles olhos distorcidos, mas que mostravam amor através do perfume que esparzia e que deixava impregnadas as nossas mãos e o nosso corpo, são testemunhas de que essa criatura, Chico Xavier, continua amando cada um de nós na particularidade da nossa busca. E o segundo recadinho dele, com a emoção que caracteriza-me a leitura desse livro: conceito mais amplo. Precisamos estender o conceito de mediunidade. Ser médium é ser intérprete da vontade divina, intermediando a luz das esferas superiores para as criaturas na Terra. Não é tão somente cair em transe, em sintonia com os desencarnados. Nesse sentido, a mediunidade é muito mais ampla do que se pensa e foge ao âmbito da doutrina. Difícil é ser médium das virtudes que necessitam ser exemplificadas. É algo que os espíritos não podem fazer. Médium da paciência, médium da compreensão, médium da solidariedade, médium que promova o entendimento entre as criaturas, médium da indulgência. Jesus era médium de Deus. Ver e ouvir os espíritos tão somente, de certo modo, é limitar os horizontes da mediunidade. Precisamos, sobretudo, de maior espiritualização. Ser médium não é contentar-se em ser uma caixa de ressonância. Todo médium deveria preocupar-se mais com o conhecimento do Evangelho e com o conhecimento da mediunidade em si. Quando estamos na obsessão, também estamos no exercício da mediunidade. É mediunidade enferma, mas é mediunidade. Sempre aprendi que mediunidade é serviço ao próximo. E terceira e última recomendação do nosso querido amigo Chico Xavier: opressão psicológica. É impressionante o poder que certas pessoas estimam ter sobre as outras. Opressão psicológica, está bem riscadinho essas duas palavras no meu livro. Opressão psicológica. Obsessão de encarnado sobre encarnado. Vampirização. Então, Deus nos livre de qualquer domínio psíquico em relação a alguém. Não queiramos que psicologicamente alguém se torne dependente de nós. Não sabemos o que é isso. Precisamos promover o crescimento e a independência mental das pessoas. Em muitos casos, isto é reminiscência, quando escravizávamos e oprimíamos
Os que anulam os outros intelectual e emocionalmente haverão de carregá-los. Assumem o compromisso de libertá-los, o que talvez venha a custar-lhes imensos sacrifícios ao longo dos séculos. Não queiramos vassalos da mente. O obsidiado é o fardo do obsessor. A frase que eu vou ler está arriscada na minha mensagem, no meu livrinho. Auxiliemos, orientemos, mas não queiramos decidir a vida de ninguém. Gente do céu, naquelas noites memoráveis e inesquecíveis de Uberaba, com a orelha esticada, percebendo o que se passava entre Chico e os que o cercavam, nunca assisti Chico determinar, faça assim ou faça assado. Ele sempre dizia, faça o que o seu coração estiver ditando. Como que jogando a responsabilidade na criatura que estava sendo administrada no diálogo, né? Aconselhava sim, mas não determinava. Deixava que a criatura seguisse o seu caminho. E eram os problemas, os maiores, inimagináveis por nós, que acontecia naquelas reuniões pequenas dentro da grande reunião, no verdadeiro confessionário de alguém necessitado que abria o seu coração para alguém que tinha capacidade de ouvir e de entender, porque muito tem amado nós todos. E ele encerra o seu terceiro recadinho. A dependência afetiva que consentimos de alguém em relação a nós é altamente prejudicial. Jesus nos ensinou a caminhar sem substituir as nossas próprias pernas. Não estabeleceu conosco um relacionamento doentio. Pensemos nisso, porque se trata de um assunto muito sério. Chico Xavier, a meditação de nós todos, que nos reunimos, mercê da bondade do Senhor Jesus, na singeleza desta casa, buscando nos sábados e nas quartas-feiras estudar um pouco ou contatar um pouco das questões que dizem respeito e são úteis que as conheçamos, dizem respeito a cada um de nós. Que Dona Vera, com a primeira mensagem de ofício, indo para o gravador e para o CD 479. Do livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição número 7. Pelos frutos, por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7:16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetudez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inódoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes
ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Que assim seja. Dona Lília, com a segunda mensagem, depois com seus recadinhos. Lição número 8. Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seu centro. O Evangelho de Tiago, no capítulo 1, versículo 25. Essa frasezinha, ó, a lei perfeita da liberdade, que cada um tem, parece que está relacionado com um recadinho de Chico. Vamos ajudar, mas não vamos administrar a vida de ninguém. Cada um é livre de seguir e pisar onde queira pisar. Discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada terceiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente, quando comunga com oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faça bem-aventurado em todas as suas ações que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Emmanuel. Eu falo isso, né? Eu vou dar um recadinho primeiro do Saulo, que vai ter uma sessão de cinema hoje, no Pipoca, viu, gente? Filme sobre Eurípides Barçanufo, documentário narrado pelo ator Lima Duarte, depoimentos comoventes sobre a vida e as obras deste apóstolo de Jesus da vizinha cidade de Sacramento. O local vai ser o Centro Espírita Vicente de Paulo, hoje, dia 17, às 19 horas. A entrada é gratuita. A segunda
eu quero falar também, nós perdemos essa semana a nossa querida Aparecida Catarina Aparecida Ribeiro. Era uma grande amiga nossa, que há muitos anos não faltava aqui do nosso trabalho, era muito amiga do Zé Russo, morou muito tempo no Allan Kardec com o pai dela, que trabalhava lá, não porque ela estava doente, mas é porque o pai prestava serviço. E nós sentimos muito a sua perda, porque era uma pessoa muito boa, de bom coração, muito caridosa, ajudava muitas pessoas. E nós sentimos muito a sua perda. E agora, quinta-feira, foi o enterro dela, avisaram para o Ramon, mas não falaram a hora. E ele ficou a tarde toda, gente, onde será que vai ser? Que horas vai ser? Será que vai ser hoje? Às 4 horas o contato telefonou para ele avisando que o enterro ia ser às 4h30, mas ele não sabia de onde que ia sair. Aí o Ramon pegou o carro e foi procurar. Primeiro ele foi no cemitério da Saudade. A sorte que chegou lá era lá, no enterro. Ela foi sepultada quinta-feira passada. E eu tenho sempre telefonado para ela, sei que ela estava precisando, que eu queria ajudá-la, mas ela sempre falava, Lília, não adianta vir aqui, porque eu estou sempre no médico, eu não estou bem. A minha amiga, minha filhada tem me levado, eu estou sempre fora. Então encontraram na quinta-feira de manhã ela morta na casa dela. Então nós sentimos muito a sua perda. E agora nós vamos falar uma coisa. De fato, foi uma semana com 2 efemérides importantes. Primeiro, a alegria da espiritualidade em receber Dona Cida, que foi colaboradora dessa casa. E desde que eu estou aqui, eu conheço Dona Aparecida fazendo parte e atendendo o pessoal. Uma da cabecinha branquinha, né? E quinta-feira nós estivemos lá no velório, fizemos uma prevenção, fizemos uma prece e dizia ao seu espírito, que com certeza estava sentindo a nossa presença e a nossa gratidão, que eu estava ali representando todos aqueles que frequentaram durante esses anos todos a nova era, quando ela dava assistência àqueles que bateram as portas dessa casa. E a segunda efeméride importante é o aniversário da nossa querida Dona Vera Lanza Jacinto, 59. Foi agora, dia 13 de julho, mas como dia 13 caiu numa terça-feira, e na quarta-feira eu estava acamada, na quarta-feira ela veio, né? Não estava aqui. Mas eu fiquei essa semana toda de cama, hoje que eu estou vindo aqui. Vamos ver. Gente, voltar no assunto da Dona Aparecida. Desde que eu... É uma coisa que eu quero falar. Desde que eu pesquisei essa nova era, eu não a conhecia. Ela toda vida vinha quarta e sábado no trabalho do Ramon. E trabalhava nos outros lugares, na Careca. E a minha lembrança que eu tenho dela, gente, sem conhecer, a vida inteira ela vinha na quarta e dava uma moeda de R$1. No sábado, uma moeda de R$1. A vida inteira para fazer campanha. Era uma pessoa maravilhosa. Foi pena que eu não fiquei sabendo, não pude ir no enterro dela em prisão. E no enterro com a família, né, tá bom? Ninguém estava sabendo, né? Ninguém ficou sabendo. Sim, eu tenho certeza que ela está melhor que eu. E eu gostaria, essa é uma lembrança para vocês, eu gostaria que todos levantassem e cantassem parabéns a você, que a Vera é uma pessoa maravilhosa, que sempre ajudou aqui. E nós não podemos deixar aqui o nosso agradecimento por tudo que ela tem feito, não só pela Nova Era, como pela Allan Kardec, o Lar da Maria da Cruz, ela tem feito as campanhas dela. E ela é incansável, né, Vera? Isso tudo é obrigação. Agradecer. Não faço mais que é obrigação. Parabéns.
Parabéns a Obrigada a todos vocês, senhora. Obrigada. Sequenciando o nosso trabalho, eu vou pedir para o Durvalino fazer a prece, abrindo o trabalho do passe e envolvendo nas nossas vibrações o Espírito Dona Aparecida. Nossos agradecimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Vosso é o poder, o reino, a glória para sempre. Amado Mestre Jesus, nesses instantes, Senhor, nós silenciamos as nossas almas para encontrar com o Senhor e meditar sobre todos os ensinamentos desta manhã. Agradecemos, Senhor, esta manhã, esta hora sagrada de encontro com as forças superiores. Perdoa-nos, Mestre, as nossas faltas, os nossos vícios, Senhor, mas esteja conosco, porque já escolhemos o caminho a seguir vossos passos. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos vencer as nossas dificuldades, os obstáculos que se apontam em nosso caminho. Agradecemos, Senhor, as forças divinas que nos envolvem nesses instantes. Que a vossa paz, Senhor, possa se distender a todos os seres, a todos os reinos, em todos os lugares. Que a vossa paz, Senhor, acolha a todos que sofrem, a todos que choram, a todos aqueles que se encontram perdidos. Amado Mestre, abençoai os nossos irmãos do caderno de prece, por todos aqueles que estão hospitalizados, que estão encarcerados, todos aqueles, Senhor, que se encontram sozinhos. Que a vossa paz, Senhor, possa abençoar a nossa terra, abençoar a cada um de nós, para que possamos dar um passo à frente, nesse rumo do bem que o Senhor nos indica. Em particular, Senhor, nós fazemos um pedido em favor da Dona Aparecida, que a ela, aonde ela se encontrar, nesses instantes, ela receba esta força que nos envolve, trazendo a ela um despertar feliz, um despertar
muito alegre. Senhor, nós agradecemos este momento e em Teu nome, Senhor, nós abrimos o nosso pequeno trabalho de passe. Ser conosco, Senhor, não só agora, mas por todos os dias, por todas as horas. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.